Uma boa noite a todos. Damos início hoje à 44ª sessão científica do NEISI-SED. O NEISI-SED é uma iniciativa do grupo de pesquisa NEISI, vinculado ao Departamento de Ciências da Vida da UNEB, Campus 1. Hoje teremos a apresentação do discente do curso de Medicina, Igor Carvalho, que é orientado por mim, Andréa Mariano. Tá? Igor falará um pouco sobre a experiência de desfechos de saúde em adultos autistas e não autistas com hipermobilidade. Igor, pode iniciar. Boa noite a todos. Me chamo Igor Carvalho, sou acadêmico do curso de Medicina no 9º semestre, e hoje, nessa sessão científica, nós vamos conversar um pouco sobre as experiências e desfechos de saúde em adultos autistas e não autistas com hipermobilidade, síndrome de Ehlers-Danlos e transtorno do espectro de hipermobilidade. E para começar, é importante nós introduzirmos o assunto. Antes disso, melhor falando, esse trabalho que irei apresentar hoje, ele saiu na BMC Medicine, lembrando que a BMC Medicine é uma revista médica de acesso aberto, que é revisada por pares, que publica pesquisas excepcionais e influentes e de amplo interesse para as comunidades profissionais biomédicas e sociomédicas. Aqui no início, né, tem o link para acesso do artigo completo, sendo que o envio desse artigo foi no dia 27 de outubro de 2025, foi aceito em 11 de fevereiro de 2026 e publicado em 25 de fevereiro de 2026. Então, introduzindo o assunto da nossa sessão científica de hoje, é importante falarmos que o transtorno do espectro de hipermobilidade, o TEAH, e a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, a SEDH, que iremos nos referir a partir de agora e até o final da nossa sessão dessa forma, são condições que são hereditárias, elas são heterogêneas quando se fala das apresentações no tecido conjuntivo. É por isso que, durante a avaliação clínica dessas condições, o que é avaliado é a hipermobilidade articular, e lembrando que o tecido conjuntivo está presente em todo o nosso corpo e muitas vezes sustentando, né, outras formas de tecido, a pessoa também pode apresentar sintomas sistêmicos, e isso, por ser genético, pode estar ligado ao histórico familiar. Então, na avaliação clínica são avaliadas essas questões e também é necessário fazer a exclusão de outros distúrbios. É importante frisar que sintomas sistêmicos extraarticulares, eles também podem estar presentes por conta também da presença do tecido conjuntivo em todo o indivíduo. Isso pode levar à dor crônica, à fadiga, a distúrbios gastrointestinais, a também problemas pélvicos e entre outros. É importante a gente trazer que os autores desse artigo em específico, eles tomaram que o transtorno do espectro de hipermobilidade são sintomas sistêmicos e também a presença de hipermobilidade articular, porém sem critérios para fechar o diagnóstico de SEDH. Existem outras correntes que acreditam que o transtorno do espectro autista, do espectro de hipermobilidade, na realidade inclui tanto a SEDH como a hipermobilidade articular, e isso seriam diferentes apresentações de todo um espectro de hipermobilidade. Vale a pena a gente comentar que tanto o transtorno do espectro de hipermobilidade como a SEDH, eles têm sobreposição diagnósticas, e inclusive o manejo dessas condições também são feitas de formas semelhantes. A prevalência de SEDH é de 1,2 casos a cada 1.000 e do TEAH é de 4,4 casos em 1.000. Porém, nós sabemos que esses dados estão subestimados, tanto por conta de atraso como também de erro diagnóstico. É importante a gente falar que durante a avaliação clínica é utilizada a pontuação de Benton, que são 9 pontos aonde são avaliados a hipermobilidade articular, principalmente de membros superiores. Isso ajuda ao profissional de saúde a tomar as decisões, né, diagnósticas e também de manejo. É importante lembrar que não há tratamento específico,
Então, isso vai ser um cuidado multidisciplinar, com fisioterapia, manejo da dor, auxílio de mobilidade, terapia ocupacional e entre outros. E quando se pesquisa entre os pacientes qual é a principal mudança que eles gostariam que acontecesse quando se trata do tema, seria melhorar o conhecimento entre os profissionais de saúde. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta noite, reunidos para conversar um pouco mais sobre tanto CDH como a síndrome de Ehlers-Danlos e qual a relação disso com o autismo. Lembrar que o autismo é uma condição neurodesenvolvimental e entre os critérios diagnósticos estão a diferença na comunicação social, na interação social, comportamentos restritivos e repetitivos, dentre outros. É importante lembrar que as pessoas que convivem com o autismo ou com um transtorno do espectro autista têm elevadas taxas de condições físicas como epilepsia, atopia, ansiedade, depressão e níveis elevados de dor. E aqui entra o elo da nossa conversa, que é a hipermobilidade. Isso porque pessoas autistas têm de 28% a 39% maiores chances, quando comparada a não autistas, de ter hipermobilidade. E também existe um aumento da incidência do autismo e de traços autistas entre pacientes que têm hipermobilidade sintomática. Lembrar também que todas essas três condições, o autismo, a CDH como o TEAH, são condições poligênicas complexas. E existe o questionamento se há ligação genética ou não entre essas condições. Existe um estudo recente que demonstrou que mães com CDH e com transtorno do espectro de hipermobilidade tiveram filhos autistas em proporções semelhantes a mães que são autistas. Também, nessas Eu repeti, condições, inclusive, achei muito bom. também existe uma sobreposição de experiências, né? O processamento sensorial, a desregulação autonômicas e os problemas de saúde mental. Dentre essas condições estão sobrepostas. Por isso que é tão importante compreender as experiências e as barreiras dessas pessoas para minimizar os resultados negativos. E também entender qual o impacto da CDH e do transtorno do espectro de hipermobilidade, tanto em pessoas com como em pessoas sem TEA, e fatores que podem predizer a saúde física e mental dessa população. Essa pesquisa, quando nós estamos falando dos métodos que foram empregados, foi uma pesquisa quantitativa transversal. Isso significa que ela investigou experiências de adultos com CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade no Reino Unido. Foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Edimburgo e contou com feedback de design e perguntas pela Ellen Danlos Support UK, a EDS UK, que é uma organização formada por pacientes e por pessoas que são acometidas por CDH e que tem um papel muito importante na divulgação científica, de tratamento e de suporte para os pacientes no Reino Unido. E é interessante que essa organização opinou que nessa pesquisa deveria ser incluído o transtorno de espectro de hipermobilidade como um ente à parte. E isso levou a um maior envolvimento e engajamento dos pacientes e do público. Isso porque, quando nós estamos falando do transtorno do espectro de hipermobilidade, existem muitas pessoas que não fecham diagnóstico para CDH, mas ainda assim convivem com as condições, né, maléficas que a hipermobilidade articular pode trazer. Quando estamos falando de materiais e procedimento, a pesquisa ela utilizou um questionário que começava com um termo de consentimento livre esclarecido. Maiores de 16 anos poderiam participar e houve coleta de informações demográficas, que vão ser demonstradas adiante, diagnósticas, o manejo dos sintomas, o impacto psicossocial e também o diagnóstico de autismo, e entre outras condições que também serão demonstradas mais à frente. Algumas medidas padronizadas foram feitas nesse questionário. A primeira dela é a Autistic Spectrum Quotient, que é um questionário autorrelatado com 50 perguntas,
E aí vale a pena frisar que não é diagnóstico, é somente para triagem e tem como objetivo medir traços, habilidades sociais, como é a troca de atenção, a comunicação, entre outros aspectos dos participantes. A escala poderia chegar a 50, mas acima de 32 pontos, isso indicava que aquela pessoa tinha um alto nível de traço autista. Também houve o questionário de saúde do paciente 4, PHQ-4, que também é um questionário autorrelatado de ansiedade e depressão. E nesse caso, a pessoa deveria referir quanto um sintoma incomodou ela na última semana. Lembrando que o máximo seriam 12 pontos, e quanto maior a quantidade de pontos, mais ansiedade e depressão a pessoa estaria demonstrando. Também foi utilizado o questionário, o EURO-QOL, o EQ5D5L, que é um questionário onde a pessoa ela avalia a saúde dela naquele momento, entre zero, né, entre que seria a pior condição que ela poderia se sentir naquele momento, e 100, o máximo. Além disso, esses pacientes, eles foram recrutados do site daquela organização que eu citei anteriormente, a EDSUK, de setembro de 2023 a janeiro de 2024, sendo que a amostra final contou com 1.754 participantes, e esses participantes foram divididos em 3 grupos. Aqueles pacientes que tinham diagnóstico clínico de autismo, que foram 436 indivíduos, o grupo que tinha o quociente, né, de autismo, o AQ alto, que eram 431 pessoas, lembrando que foi usado como corte T acima de 32 pontos, e o grupo não autistas, que teve 887 indivíduos. Quando se fala de análises estatísticas, o estudo ele fez comparação de grupos para variáveis categóricas usando o teste do Q-quadrado de independência para ver se havia alguma relação entre eles. Quando não dava para aplicar o teste Q-quadrado, foi feito o teste exato de Fisher. E para além disso, a modelagem estatística para avaliar, né, quais fatores teriam ou não relevância dependia, né, de qual variável estava sendo utilizada como o resultado. E aí, por fim, chegamos ao resultado. Nessa primeira tabela, que está no artigo, nós temos a demografia dos participantes por grupo representado por porcentagem. É possível ver que nos grupos há uma maior concentração, né, entre pessoas que estão entre 16 e 44 anos. E conforme a idade avança, menor é a representação dessas pessoas. A gente percebe que quando nós estamos falando do grupo autista, há mais pacientes entre 16 e 24 anos, cerca de 32% da amostra, em comparação com o grupo não autista, que soma somente 11% de toda a amostra. Aqueles que demonstraram, né, uma alta quantidade de traços autista tinham uma maior proporção entre os 25 e os 30, os 25 e os 34 anos, que é essa entrada daqui, que performava 33,9% da amostra, enquanto que o grupo não autista apresentou uma tendência maior já para idosos, sendo que cerca de 19% estava na faixa do 45 aos 54 anos. Em continuidade, quando nós estamos falando sobre o gênero, os grupos eles também diferiram. A gente consegue perceber que o grupo autista teve proporcionalmente mais participantes não binários, e homens também, do que os outros grupos que eram marcados predominantemente pela presença do gênero feminino. Quando estamos falando de etnia, é predominantemente composta por brancos em todas as categorias, como a gente consegue perceber na última linha dessa tabela. E isso em todos os grupos. Não autista, 89%. Aquelas pessoas que tinham alto índice de traços autistas com 92%, e o grupo que correspondia às pessoas com autismo, 92%.
Vale a pena nós vermos também que o resultado desse trabalho trouxe que os participantes do grupo autista tiveram uma média daquele quociente de medida de traços autistas de cerca de 34,71. Lembrando que a linha de corte utilizada é de 32 e o desvio padrão foi cerca de 5,86. Ou seja, essas pessoas poderiam ter 39 a 29. Lembrando que no grupo que tinha esse quociente de análise de traço autista, já tiveram uma média um pouco mais elevada, cerca de 37,2. Quando se fala do grupo não autista, percebe-se que essa média ela está em 20,58. Desses, né, 1.754 participantes da amostra, 87% relataram ter o diagnóstico confirmado para SED-H, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Os outros 224 restantes corresponde a 12,77% da amostra foram diagnosticadas com o transtorno do espectro de hipermobilidade. Vale a pena a gente lembrar que essa distribuição ela foi consistente entre os três grupos, lembrando não, mas a gente consegue perceber aqui na tabela que a SED-H estava presente no grupo autista em 86,2% dos participantes, no grupo com alta demonstração de traços autistas estava com 84,9% e o grupo não autista com 88,8%. Então, a gente consegue perceber aqui que existe, né, uma linha de base. Quando nós estamos falando da experiência, né, em diagnóstico, os pacientes eles relataram que houveram atrasos significativos entre o início dos sintomas e o diagnóstico, tanto da SED-H como do transtorno do espectro de hipermobilidade, sendo que a média é de 18,85 anos, com um desvio padrão de 12,08 anos. Os participantes do grupo não autista já tiveram um atraso significativamente ainda maior, cerca de 19,4 anos. Já o grupo de pessoas que é autista tinha um atraso de cerca de 17,6 anos. Já quando se trata do grupo com alto índice de traços autistas e os outros grupos, os outros dois grupos, não foram encontradas diferenças significativas. Ou seja, todos os grupos tinham atrasos significativos no diagnóstico de SED-H e do transtorno do espectro de hipermobilidade. A maioria dos diagnósticos eles foram feitos pela especialidade clínica da reumatologia, seguido por os fisioterapeutas, que foi 5,3%, né? O da reumatologia foi 74,8%, e, por fim, os dois últimos foram pela neurologia, 1,68%, e gastroenterologia, 1,29%. Os demais diagnósticos foram feitos em outros serviços primários e secundários de saúde, 321 desses, que corresponde a 17,15% da amostra. Os grupos eles não diferiram significativamente quanto à especialidade envolvida no diagnóstico, quando os grupos foram comparados entre si. E por fim chegamos aos resultados. Nós temos aqui essa figura que fala, né, das experiências que essas pessoas, tanto os autistas como não autistas, que têm hipermobilidade, transtorno do espectro de hipermobilidade, como a SED-H, e nós conseguimos perceber que os pacientes do grupo autista, que nessa figura está retratada pela coluna azul clara, tiveram uma probabilidade significativamente maior de apresentar sintomas dermatológicos, ortopédicos e de dor em comparação com o grupo não autista. Geralmente, os grupos autistas e aqueles que demonstram que têm alto perfil para autismo não diferiram
em exceto para aquelas pessoas autistas que tinham cicatrizes anormais. Já o grupo que tinha também altos traços de autismo não diferiu significativamente do grupo não autista em nenhum sintoma. Nós podemos ver que nessa figura que os principais sintomas que essas pessoas têm são dor crônica, seguido por subluxação de articulações, seguido por deslocamento das articulações e também a dificuldade de cura e a força da pele. Essas foram as principais condições que essas pessoas relataram. Se percebermos como está distribuído pelas colunas, percebemos que sempre havia uma maior quantidade de pessoas autistas na amostra demonstrando aquele sintoma específico, como, por exemplo, esse daqui, que é a força, né? A falta de força da pele. A gente percebe que é seguido por uma maior população autista, seguido por aqueles que demonstram altos traços, né? Autista e pela população não autista, certo? Isso é importante porque lá na frente a gente vai fazer a discussão disso. Novamente, quando nós estamos falando, né, da experiência de saúde, já das condições de saúde física e mental concomitantes, as pessoas autistas tinham maior probabilidade de ser diagnosticada com condições cardiológicas, neurológicas e do sistema imunológicos coexistentes do que aquelas pessoas que não eram autistas ou que somente demonstravam traços autistas. Além disso, o estudo trouxe que existe uma relação disso com distúrbios do sono. Nessa figura, a gente consegue perceber que quando estamos falando, né, de algumas comorbidades, a figura ela demonstra que uma das principais comorbidades é a gastrointestinal, seguida pela enxaqueca e também a desautonomia e a síndrome de Raynaud, além de endometriose. Nesses, novamente, conseguimos perceber, a não ser quando estamos falando de enxaqueca, que é a predominância das pessoas com traço autista, todos os outros, nós conseguimos perceber que existe uma maior expressão de pessoas autistas, quando estamos falando dessas comorbidades, certo? Seguindo, a gente consegue, o estudo também trouxe que as pessoas autistas elas tinham maior probabilidade de ser diagnosticadas com outros tipos de neurodivergência. E entre esses estão a dispraxia, a dislexia, a descalculia, o TDAH e condições de saúde mental como ansiedade e depressão em comparação, desculpa, com outros grupos. Já pessoas que tinham um quociente, né? Aquelas pessoas que tinham traços autistas também tinham uma maior probabilidade do que aquelas pessoas que não eram autistas de serem diagnosticadas com ansiedade e depressão. E é isso que nós percebemos nessa figura. Então, a amostra ela se distribuiu principalmente, né, quando estamos falando de condições, né, de comorbidade, em ansiedade e depressão, sendo seguido pelo TDAH. E novamente percebemos que a amostra se expressa principalmente na população autista, que aqui está representado pela coluna azul clara. Em todas essas condições, existe uma predominância da população autista, seguida daquelas pessoas que têm traços de autismo e pessoas que não têm autismo. Quando nós estamos falando de saúde mental e física autorrelatada, tanto o grupo autista como aquelas pessoas que tinham traços autistas, elas apresentaram aquele score que a gente falou de avaliação de ansiedade e de sintomas de ansiedade e depressão lá na frente, lá atrás, o PHQ-4, estavam mais altos do que aquelas pessoas que não tinham autismo, indicando que existe uma maior gravidade dos sintomas de saúde mental, com um tamanho de efeito moderado no grupo que tem autismo. O grupo autista
E o grupo que tinha traços autistas, já quando a gente está fazendo essa avaliação do PHQ-14, não diferiram significativamente nos scores, certo? Quando estamos falando dos resultados, a gente consegue perceber, né, na continuidade dos resultados, que a autoavaliação da saúde física do questionário que eu citei anteriormente, da EuroQOL, aquele, né, que vai da faixa de 0 a 100, onde a pessoa relata como ela está sentindo a saúde dela naquele momento, havia scores mais altos, indicando uma melhor saúde quando se era utilizado esse questionário em relação a outros. A média de saúde, no entanto, nesse questionário foi cerca de 55 de 100. Porém, a gente percebe, né, e aqui a gente vai ver na figura, que médias marginais estimadas indicaram que existiam scores médios de saúde de 51 para o grupo não autista, enquanto de 46 para o grupo que tinha traços de autismo e 45 para o grupo de autista. Ou seja, conforme se apresentava uma maior condição do transtorno do espectro autista, maior se demonstrava também a menor percepção de saúde física e mental relatada. Porém, o grupo não autista não apresentou scores significativamente mais altos do que o grupo não autista e do grupo que somente demonstrava traço de autismo. E o grupo de autismo e o grupo de traços de autismo também não diferiram significativamente nesses quesitos. Então, há uma diferença discreta, porém, ainda assim, não houve uma diferença significativa estatisticamente, certo? Por fim, nós chegamos ao encaminhamento para outros serviços clínicos. Ou seja, a partir do momento que era feito o diagnóstico, como essa pessoa ela era encaminhada na rede de saúde. Então, se percebeu que entre as pessoas que eram autistas, houve um encaminhamento para quase todos os serviços clínicos do que aqueles participantes que somente demonstravam um determinado traço de autismo ou quando a pessoa não tinha autismo. E isso demonstra que talvez essas pessoas, quando uma vez que diagnosticadas, consigam ter um atendimento multidisciplinar maior. Quando se compara, né, com os participantes não autistas, os participantes autistas tiveram significativamente maior probabilidade de ser encaminhado para os outros serviços. E entre esses estavam ginecologia, podologia e entre outros. Além do mais, eles eram encaminhados, né, mais vezes para especialidades como cardiologia, psicologia, gastroenterologia, terapia ocupacional, manejo da dor, fisioterapia, reumatologia e entre outros. Além disso, percebe-se que os pacientes que tinham, né, o diagnóstico de autismo, eles se expressavam mais nas seguintes especialidades, que a gente consegue perceber aqui no gráfico, que são cardiologia, psicologia, gastroenterologia, terapia ocupacional, reumatologia e urologia, certo? Que são esses que estão indicados aqui por esses tracinhos. Eu acho que fica mais fácil para a gente seguir. Quando estamos falando de suporte não clínico, os grupos eles diferiram quanto ao apoio de um cuidador. As pessoas que eram diagnosticadas enquanto autistas 39,3% tinham cuidadores. Aquelas pessoas que tinham traços de autismo, somente 32,7% tinham a probabilidade de ter um cuidador, enquanto o grupo não autista, cerca de 20% que tinham, 20,8% tinham a possibilidade de ter um cuidador. E quanto ao acesso ao apoio de instituição de caridade, né, os participantes que eram autistas, cerca de 17,4% da amostra, tinham mais acesso a essas instituições quando comparado ao grupo não autista, que era cerca de 15%.
E isso não houve uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo autista e o não autista quanto ao acesso, apesar de haver essa diferença percentual. Quando estamos falando de emprego e benefícios, cerca de 54% dos participantes, eles estavam empregados em tempo integral ou parcial e 46% estavam desempregados. Houve diferença significativa entre os grupos, sendo que as pessoas que tinham autismo, elas tinham menos probabilidade de estar empregadas, cerca de 44%, do que o grupo que tinha traços autistas, que era de cerca de 56%, enquanto o grupo não autista tinha 58%, demonstrado que quanto mais a condição tem impacto sobre o ser, maior a dificuldade de ele conseguir emprego. Para além disso, o estudo ele traz que a diferença de taxa de emprego, tanto entre aquelas pessoas que eram que tinham traços de autismo, como aquelas que não eram autistas, foi estatisticamente significativa. Então, é um dado sólido sobre essa diferença. Já quando se está falando do recebimento de benefício por incapacidade, 61,3% da amostra era composta pelas pessoas do grupo autista, que somente quando comparada com o grupo que tinha altos traços, né, de autismo, somente 48% deles recebiam benefício, enquanto com o grupo não autista, cerca de 41,5% não recebiam benefício. E a gente consegue perceber que havia mais pessoas no grupo que tinha um maior índice de traço autista recebendo benefício do que aquele no grupo não autista, mostrando que essas pessoas que vivem com essa condição têm uma maior necessidade de receberem benefícios para que possam, de alguma forma, organizar a vida delas a partir do momento em que muitas vezes essas condições podem ser incapacitantes. Cerca de 25% dos entrevistados eram autistas e 25% apresentava altas pontuações de traço autismo, quando nós estamos comparando isso com estudos anteriores. Ou seja, os estudos anteriores mostravam, né, que da população estudada, cerca de 25%, algumas outras demonstraram valores maiores, outras menores, mas ainda assim o valor está dentro da linha de base de outros estudos. É importante a gente frisar nessa discussão dos resultados que todos os participantes eles trouxeram de que houve um atraso no diagnóstico da condição, seja ela a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, tanto como do transtorno do espectro de hipermobilidade, sendo que a média era de 19 anos. Ou seja, é muito tempo entre o sintoma e o diagnóstico. Lembrando que isso não é incomum, já que esses pacientes eles enfrentam a odisseia do diagnóstico em suas vidas. Vale, vale a pena também trazer para a discussão que as pessoas autistas elas foram diagnosticadas com mais sintomas associados a CDH e TEAH do que aquelas pessoas que não tinham autismo. Isso nas múltiplas categorias de sintomas, como nós vimos anteriormente nas figuras. Também os entrevistados autistas, eles tinham maior probabilidade de serem diagnosticados com uma variação de condições neurodivergentes, como nós citamos anteriormente. TDAH, discalculia, dislexia, dispraxia, e isso não é surpreendente por conta do alto nível de co-ocorrência, né, dessas neurodivergências. Sabe-se que cerca de 30 a 50% de pessoas autistas apresentam sintomas de TDAH. E um estudo mostrou que mais de 70% das crianças encaminhadas, né, para o diagnóstico de autismo tiveram pontuações superiores à mediana para um neurotipo adicional, indicando que aquela criança, tinha um elevado nível de outros traços neurodivergentes que não somente o autismo. Também, pessoas autistas nesses estudos tiveram maior probabilidade de experimentar a ansiedade e depressão.
E isso não é surpreendente, já que existe um alto padrão dessas condições na população autista. E é também a ansiedade e depressão foi mais comum em um grupo que tinha maior traço de autismo quando era comparado com pessoas não autistas. E isso está alinhado com pesquisas anteriores que relacionam o traço do autismo com sintomatologia depressiva e ansiosa. E isso corrobora também com o fato de ter a co-ocorrência, né, neurodivergências, né, a sobreposição de neurodivergência. Não houve diferença entre o grupo que tinha traços, né, de autismo, e o grupo não autista em relação à condição de saúde física ou de neurodivergência. Então, o que é que isso indica? Que pessoas que têm alto traço de autismo pode apresentar taxas mais altas de ansiedade e depressão, de traços autistas subclínicos, que não parece estar associado ao mesmo perfil de saúde física com aqueles com o diagnóstico clínico de autismo. O que é que isso significa na prática? Que a mesma condição, a pessoa, ela pode ter diferentes sintomas, né? E isso corrobora com o fato de ser um espectro. Então, vai haver diferentes formas de expressão da mesma condição. É importante também notar que os participantes que tinham alto traço de autismo tinham a maior probabilidade de ser encaminhado para outras especialidades e de receber apoio de um cuidador e de receber benefícios. Então, isso mostra que as pesquisas futuras, elas não podem, né, somente focar nesse binário de pessoas autistas e não autistas com CDH ou com transtorno do espectro autista, mas também é importante considerar aquelas pessoas que têm alto traço de autismo e as necessidades específicas de suporte para a hipermobilidade desses pacientes. E eu acho que isso é uma das questões inovadoras desse artigo. Eu me lembro que na última sessão científica, né, que eu apresentei, por sinal, a pesquisa ela se baseou nesse eixo, autismo, não autismo, com a expressão da CDH e do TH, e não levou em consideração que haviam pessoas, né, que tinham condições, né, de traços autistas que não fecham o diagnóstico enquanto autistas, mas ainda assim sofrem com as comorbidades, tanto, né, da condição de ter traço autista, como também, já que existe uma relação, da hipermobilidade e da CDH. E essa população, ela foi incluída nesse estudo. E vale a pena frisar que foi pela intervenção de uma instituição formada por pacientes, familiares e cuidadores das pessoas que têm essa condição, né? O ACDH e o TEAH. Vale a pena frisar que as pessoas, né, os entrevistados autistas, tiveram a maior probabilidade de ter um diagnóstico de várias condições físicas coexistentes. E aí a gente consegue perceber, né, a desautonomia, POTS, fadiga crônica, síndrome de ativação dos mastócitos ou mastocitária, e isso não surpreende que, consequentemente, eles avaliaram a sua saúde física e mental como pior do que aquelas pessoas que não tinham autismo ou que somente tinham traços de autismo. E isso corrobora com a ideia de que aquelas pessoas que somente tinham traço de autismo e que não conseguem fechar diagnóstico e acabam sendo encaminhadas para outras especialidades acabam, né, também tendo mais assistência quando se trata dessas outras condições. E é importante, né, que se identifique as condições específicas que ocorrem, né, tanto da CDH como do transtorno do espectro de hipermobilidade em pessoas autistas, porque isso vai ajudar, né, em como a pessoa vai ter acesso à informação sobre o seu cuidado, também sobre o apoio necessário e de como isso pode ajudar a lidar com esse diagnóstico que muitas vezes é tão difícil. Também é importante, né, que seja dito que pesquisas futuras precisam examinar se existe um endotipo hipermóvel autista subjacente. Anteriormente a essa sessão, né, a gente estava discutindo um post que falava justamente sobre a identificação do perfil proteômico
dos pacientes e que parece existir, né, um perfil proteômico ou proteínas expressas no sangue dessas pessoas. Então, é necessário prosseguir também com esse tipo de pesquisa. Isso porque não se sabe, né, se com mecanismos biológicos específicos responsáveis, né, pelas pessoas demonstrarem hipermobilidade sintomática tem a ver com autismo, né? E isso, consequentemente, leva a uma taxa aumentada de condições físicas e mentais, ou se simplesmente a pessoa, por ser autista, já vai ter uma maior probabilidade de ter maiores condições clínicas e que essa acaba acontecendo de uma maneira, coincidentemente, em pessoas autistas com hipermobilidade sintomática. Então, é necessário entender, né? Será que é o autismo que está causando o CDH e hipermobilidade, o transtorno do espectro de hipermobilidade? Ou será que a CDH ou o transtorno do espectro de hipermobilidade que está, né, de certa maneira, influenciando a expressão do transtorno do espectro autista? Qual é a ligação entre essas duas? É isso que esse estudo ele reforça sobre a importância de prosseguir isso para as próximas pesquisas. Além disso, o estudo ele trouxe que aquelas pessoas que são autistas têm uma maior probabilidade de experimentar ansiedade e depressão, e novamente isso não é surpreendente, já que existe um alto padrão dessas condições na população autista. Além disso, percebe-se que mesmo a população que tem somente traços de autismo expressam mais ansiedade e depressão do que aquela população que não é autista. E isso se alinha com as pesquisas anteriores que relacionam o traço de autismo com sintomatologia depressiva e ansiosa. Também vale a pena dizer que não houve diferenças quando se avaliou o grupo de pessoas que somente tinham traços de autismo com o grupo não autista em relação à condição de saúde física ou neurodivergência. Isso mostra que mesmo a pessoa apresentando uma alta taxa de ansiedade e depressão, a pessoa que tem traços de autismo, isso não necessariamente significa que vai ser o mesmo perfil de saúde física, e também mental daquelas pessoas que recebem o diagnóstico clínico de autismo. Novamente, vale a pena a gente frisar que é um espectro e que, consequentemente, por serem condições poligênicas, elas vão se expressar de diferentes maneiras. Também aquelas pessoas, né, que tiveram um alto traço, né, de autismo, elas tinham mais probabilidade de ser encaminhadas para outras especialidades clínicas, né, maior chance de receber apoio de cuidador e também de receber benefícios. E aí, de novo, só mesmo para refrisar que a gente precisa quebrar com o paradigma, né, da pesquisa dos autistas e não autistas e incluir também aquelas pessoas que convivem com o traço para que elas possam ter o suporte necessário. E, por fim, a gente fecha, né, a discussão com as limitações. Apesar, né, de a amostra ela ser muito grande, esperava-se que ela fosse muito representativa porque foi uma amostra autoselecionada. Como eu disse anteriormente, ela foi recrutada pelo site, né, da DSUK, que é a organização formada por pacientes, e entre outros, é, que convivem com o CDH e com o transtorno do espectro de hipermobilidade, e pelas redes sociais dele. E isso acabou fazendo que fosse alcançado um tipo específico de paciente que está envolvido com aquela instituição ou que está ciente também, né, de que existem instituições de caridades específicas e que, por conta da sua condição, pode não ser tão bem gerenciada como em outras instituições que não estão inteiradas das suas condições. Uma outra coisa que também é importante dizer, que é uma limitação desse estudo, é que a maioria dos participantes eram brancos. A gente citou lá anteriormente naquela figura, na verdade na figura não, na tabela, a gente percebeu que 89, 90, 91% das populações, né, tem tanto entre autistas, não autistas e pessoas com traços autistas eram brancos. E com isso não se sabe se as minorias racializadas elas passam por experiências semelhantes ou diferentes, né, de CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade com seu autismo.
Então, é um dado que falta. E se elas, ainda assim, sofrem barreiras adicionais à saúde quando se trata, né, dessas condições. Uma outra limitação é que as participantes eram, em sua grande maioria, mulheres. Ficou na casa, né, de cerca de 90%, 91%. E isso, né, embora se encaixe com pesquisas anteriores e reforça, né, que provavelmente uma hipermobilidade sintomática ela possa estar associada a hormônios sexuais, e isso não necessariamente faz com que se possa deixar de investigar as condições em outros gêneros. Além do mais, uma outra limitação da pesquisa é que não houve questionamento se aqueles participantes tinham ou não deficiência intelectual coexistente. Mas os pesquisadores acreditam que o método de coleta de dados tenha excluído alguns dos participantes com deficiência intelectual. Então, fica como um ponto, né, de melhora para as próximas pesquisas abrir esse tópico de investigação se aquelas pessoas elas têm deficiência intelectual ou não, porque isso acaba também fazendo com que se mude a percepção tanto da pessoa, e isso acaba também alterando os resultados, já que foram utilizados questionários autorrelatados sobre a percepção de ansiedade, depressão, da saúde, e também o de rastreio de traços autistas ou de autismo. Por fim, nós chegamos à conclusão, né? O que é que a gente conclui com esse estudo? Que pessoas autistas e não autistas, elas podem experimentar tanto a CDH como o transtorno do espectro de hipermobilidade de formas diferentes, né? Vale a pena a gente reforçar que tanto o transtorno do espectro de hipermobilidade como o transtorno do espectro autista, eles têm uma variabilidade muito grande de apresentação, até pelo seu caráter poligênico. Então, isso só reforça que essas pessoas precisam de tipos de suportes diferentes e que serão também diferentes aqueles que serão mais benéficos para uns e para outros. Para além disso, é necessário, né, que existam intervenções para apoiar a experiência de saúde de pessoas que são autistas. E os autores, eles não encontraram intervenções que estejam ligadas especificamente ao atendimento de saúde da pessoa com hipermobilidade sintomática em pessoas autistas. Então, não existe uma intervenção específica, e sim uma intervenção multidisciplinar, né? A gente conseguiu perceber que o tratamento ele perpassou por várias especialidades, né? Fisioterapeuta, TO, reumatologistas e dentre outros. Além disso, como se sabe que há uma alta concorrência entre autismo, CDH e transtorno do espectro de hipermobilidade, isso mostra que essas condições elas podem ter ou na realidade tem um forte vínculo entre elas. E é por isso que é tão importante examinar, explorar a experiência da pessoa que é autista e tem hipermobilidade, entendendo quais são os cuidados, quais são os resultados e quais são as intervenções e apoios que podem ser mais benéficas para essa população. E com isso, eu concluo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês, conversando um pouco sobre síndrome de Ehlers-Danlos, o transtorno do espectro de hipermobilidade e de como isso afeta, né, a população, tanto autista, tanto a população que somente tem traços de autismo, como a população que não tem autismo. E como essa condição está tão interligada com a síndrome de Ehlers-Danlos, a gente precisa continuar falando sobre isso. Obrigado, Igor. Igor fez uma excelente apresentação, temos, né, só agradecer a ele, e ele está aberto às perguntas, caso alguém tenha algum questionamento ou alguma contribuição para fazer. Eula? Bom, boa noite a todos.
Gostaria de parabenizar a Igor pela apresentação, né, principalmente da discussão sobre como pacientes autistas, né, com CDH ou com o transtorno do espectro, né, podem apresentar essas necessidades aí de cuidados diferentes, especialmente em relação à saúde mental, que me chamou bastante atenção também durante a apresentação, e sobre a funcionalidade e acesso aos serviços de saúde, né. Eu achei bastante interessante como o artigo ele trouxe uma visão mais ampla da condição, indo além e não somente ficando ali na questão da hipermobilidade articular. E aí eu tenho uma pergunta que Igor ele até citou na conclusão um pouco, né? Mas considerando que esses participantes autistas, né, apresentaram aí uma pior percepção de saúde física, de saúde mental também, uma maior necessidade de encaminhamento para diferentes especialidades, você acredita que isso reforça, né, a necessidade de um acompanhamento multiprofissional, mais individualizado para esses pacientes, logo o início do diagnóstico? Em primeiro lugar, obrigado, Eula. É um prazer estar aqui com vocês, né? É de coração. Então, isso acaba também fazendo com que a gente, né, se intere mais do assunto. Assim, Eula, o estudo ele traz um dado da realidade que a gente percebe até mesmo nos atendimentos médicos, né? É uma pessoa que tem autismo, ela realmente tem uma co-ocorrência tanto de outras neurodivergências, como foi citado, né, descalculia, TDAH, como também outras comorbidades quando a gente está falando de saúde mental, como ansiedade e depressão. Assim, o estudo, né, e aí a gente está falando da realidade do sistema de saúde inglês, que também tem um sistema único de saúde e que mesmo assim apresenta os desafios que nós temos aqui no Brasil, né? Esse diagnóstico que é demorado, quase 20 anos para diagnosticar uma pessoa que tem autismo ou que tem traço de autismo ou que não tem autismo para ela ser diagnosticada com CDH. Isso é muito tempo. Então, assim, é importante a gente notar que aquelas pessoas que somente tinham traço de autismo, então parece ter alguma coisa aí a ver com o diagnóstico, com a investigação diagnóstica, parece ter mais acesso do que aquelas pessoas que são autistas, que já têm um diagnóstico fechado. Parece que quando se encontra o diagnóstico de autismo, o circuito que essa pessoa faz é menor do que aquela que ainda não recebeu o diagnóstico. E ela acaba tendo acesso mais a outras especialidades. E isso, de alguma maneira, pode fazer com que ela tenha mais acesso, inclusive à saúde mental. Mas, de maneira geral, no Brasil, a gente sabe que acesso à saúde mental é muito difícil. Inclusive para as pessoas que têm, né, que estão no espectro autista. Aí eu acho que sobra, assim, fica aí algo para a gente estudar, né? Saber como é que está sendo o acesso das pessoas, né, que têm transtorno do espectro autista à saúde mental. Mas, de maneira geral, existe uma dificuldade mesmo. Eula? Não, ficou bastante claro para mim a resposta de Igor. Gratidão pela participação e, novamente, foi uma apresentação excelente. Parabéns, Igor, mais uma vez. Obrigado, eu. Diogo? Boa noite, obrigado. Gostaria de, primeiramente, parabenizar pela apresentação, agradecer pela disponibilidade, pela ótima apresentação. Minha dúvida vai um pouco no sentido até do que foi comentado aqui agora sobre o tempo do diagnóstico. Você chegou a citar nos resultados que teria esse tempo prolongado. O estudo delineou um pouco qual é a diferença entre esse diagnóstico, o tempo de diagnóstico, entre as pessoas com o autismo e as sem autismo com SED? Se o tempo era diferente, maior ou menor, e se isso poderia ter um impacto maior na saúde dessas pessoas que têm a convergência dessas duas comorbidades. É isso. Obrigado, Diogo, em primeiro lugar, né, pelo elogio. Respondendo a sua pergunta, o que acontece? A gente espera que fosse diferente, né? Assim, vale a pena a gente falar que é uma outra realidade, né? A gente está falando de um estudo que foi na Inglaterra, que foi dirigido. Lá já tem uma instituição muito forte, que é a IDS-UK,
que é uma organização de pacientes e de outros profissionais bem forte sobre síndrome de Ehlers-Danlos, né? Eu acho que estaria para a gente como se fosse a Abracet. Então, assim, isso faz com que a própria amostra ela já seja selecionada de uma forma diferente, como a gente viu lá na discussão. Então, assim, 86% da amostra tinha CDH. Então, a gente teve um retrato. Desses 86%, a gente percebeu que boa parte da amostra também tinha TEA, né? Acho que cerca de 33% da amostra. E não houve diferença desse diagnóstico de CDH ou do transtorno do espectro de hipermobilidade em nenhuma das categorias. A gente viu que a diferença foi cerca de 2 anos. Para quem tinha autismo era 17, mas para quem não tinha, ou para quem somente tinha traço, foi de 19 anos. Então a gente consegue perceber que o diagnóstico da CDH ou do transtorno do espectro de hipermobilidade ele é muito demorado. Independente de se a pessoa ela tem TEA, se a pessoa não tem TEA, se a pessoa somente tem traços de TEA, o diagnóstico é demorado. E isso vem principalmente do desconhecimento dos profissionais de saúde sobre essa condição. Né? Se a gente for perguntar aos nossos colegas, muitos não vão saber o que é síndrome de Ehlers-Danlos, transtorno do espectro de hipermobilidade, e muito menos vão saber que essas condições estão associadas ao transtorno de espectro autista, né? Então, por isso que a gente precisa, né, plantar essa sementinha, continuar falando sobre isso. Perfeito. Novamente, obrigado pela apresentação, obrigado pela resposta. Esther, Boa noite, Igor, parabéns pela apresentação, eu achei fenomenal, principalmente pelo tema, pelo jeito que você apresentou. Minha dúvida seria que, se tomando todos os cuidados, é claro, considerando que é uma população diferente, está focada na Inglaterra, mas trazendo, assim, o raciocínio aqui para o Brasil, enquanto ainda não existem estudos, assim, feitos dessa forma aqui, você acreditaria que seria justificável, por exemplo, ao nos depararmos com um paciente que tem até fazer um exame físico mais cuidadoso, ver os critérios de Bayton, para até ajudar, fazer um trabalho de formiguinha para ajudar nessa demora do diagnóstico de CDH? A sua pergunta, Esther, é super oportuna. Por que é super oportuna? Porque a gente sabe que o diagnóstico de CDH ou do transtorno do espectro de hipermobilidade é clínico. Né? A gente não tem ainda nenhum marcador biológico dessas condições, né? Tanto do transtorno do espectro de hipermobilidade, da CDH e do TEA. Né? A gente só sabe que existe um forte componente genético, mas não se sabe o específico qual ainda. Então, isso coloca um peso muito grande na avaliação clínica. E quando a gente está falando de avaliação clínica, a gente percebe que lá no Reino Unido, a principal porta de entrada do diagnóstico foi pela reumatologia, ou seja, uma especialidade bem específica. Mas ainda assim, teve uma representatividade daquelas pessoas que foram diagnosticadas, tanto na atenção primária como na atenção secundária. Ou seja, o diagnóstico também pode ser feito na atenção primária. E na atenção primária, a gente vai ter quais profissionais? A gente tem fisioterapeuta, a gente tem educador físico, a gente tem dentista e a gente tem médico da saúde, né? Médico da saúde, da família e da comunidade, né? MFC. E além disso, a gente também tem os profissionais de enfermagem. E existem essas repercussões que são sistêmicas na pessoa que tem CDH. Então, assim, não há nada que impossibilite que a pessoa na atenção primária ela possa receber, e na realidade é o que se espera, né? Que ela receba esse atendimento longitudinal, integral, na atenção primária da condição dela. Só que se o profissional de saúde não souber o que é CDH, ele não vai diagnosticar, né? Se a gente não souber o que está procurando, se você está no meio do mato, você não sabe que você está procurando um coelho, você não vai achar um coelho. Então a gente precisa saber o que que a gente está buscando, ou pelo menos ter a lembrança na cabeça de que essas condições existem. Se a gente sair da faculdade, pelo menos com a ideia de que CDH existe e que transtorno do espectro autista, né, tem alguma coisa, um quê com CDH e com transtorno do espectro de hipermobilidade, isso já muda muito. E ajuda bastante esses pacientes quando eles chegarem. Porque se você é uma pessoa com traço de autismo, com hipermobilidade articular, você já tem que começar a se questionar. E para além disso, né? Estou falando demais, mas só para fechar novamente.
para as duas condições, independente se elas são coexistentes ou não, mas são coexistentes, os estudos têm provado isso. O atendimento dessa pessoa tem que ser multidisciplinar. Então, não é só um atendimento médico, não é só um atendimento fisioterapêutico, precisa de manejo da dor, precisa de terapia ocupacional, precisa da psicologia, precisa da psiquiatria. Por quê? Porque é uma condição sistêmica, tem tecido conjuntivo em tudo quanto é parte do corpo. Se tem e existe algum tipo de alteração, então espera-se que tenha impactos. E como existe uma diversidade de sistemas que estão sendo afetados, a pessoa também precisa de uma diversidade de assistência. É por isso que esse estudo ele foi conduzido, para entender quais são as necessidades específicas das pessoas que convivem com o CDH ou com o TEAH, e também aquelas que não têm, sobre a necessidade de quais são os benefícios que elas podem receber, o cuidado que elas podem receber e qual é a experiência delas quando se está falando do cuidado da saúde. Muito obrigada, Igor. Nada. Mais alguém tem alguma questão para Igor? Ou algum comentário que quer fazer, alguma colocação? Não? Sendo assim, nós ficamos por aqui, né? Nossa sessão científica fica por aqui. Agradecemos a presença de todos, né? As questões que foram levantadas. Agradecemos ao palestrante de hoje, Igor, pela excelente apresentação, né? Informamos que o nosso grupo de pesquisa, o NEISE, e as sessões científicas do NEISE-SED, ela tem o apoio do Departamento de Ciências da Vida da UNEB e também a colaboração da Abraced. Né? Se você tem interesse sobre o assunto, siga nas nossas redes sociais, né, e proponham, né, outros assuntos relacionados à sede para que a gente possa discutir em nossas sessões. Muito obrigada a todos.